Cancele sua consulta e venha limpar a casa. É o mínimo que pode fazer, disse minha nora. Quando eu respondi não, ela se levantou e gritou, na frente de todos: Você nunca serviu para nada. Peguei minha bolsa, saí sem olhar para trás. Dias depois, ela perdeu tudo. Sabe aquele momento em que você percebe que perdeu a si mesma? Que virou sombra na própria família? Foi exatamente o que senti naquele domingo de março, quando minha nora Simone me olhou nos olhos e disse as palavras que mudariam tudo para sempre. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como cheguei até ali, com 68 anos nas costas, sentada numa mesa de aniversário, sendo tratada como trapo velho. A mesa estava cheia. Meu filho Ricardo completava 36 anos, e Simone tinha feito questão de convidar a mãe dela, a irmã, alguns amigos do casal. Eu cheguei cedo, como sempre, trazendo o bolo de chocolate com recheio de doce de leite que faço desde que Ricardo era criança. Aquele bolo que ele comia escondido antes do jantar, que levava na mochila para a escola, que pediu em todos os aniversários até conhecer Simone. Coloquei o bolo na cozinha com cuidado, tinha levado 2 horas para fazer. Simone mal olhou. Ah, você trouxe bolo. Foi só isso que disse com aquele tom que eu já conhecia bem. Aquele tom que não agradece, que não vê esforço, que diminui tudo o que você faz. 15 minutos depois, vi a caixa de confeitaria cara sobre a bancada. Um bolo enorme, decorado com papel de ouro comestível. Meu estômago apertou, mas engoli seco. Também ficou bonito, falei, tentando manter a paz. Simone pegou meu bolo, ainda na travessa de vidro que foi da minha mãe, e simplesmente jogou no lixo, na frente de todo mundo. Não precisa de 2 bolos, Teresa. E esse daqui é de verdade, de profissional. Senti meu rosto queimar. A sogra dela, Dona Marlene, desviou o olhar. A cunhada fingiu que estava mexendo no celular. Ricardo estava na sala. Nem viu. Ouviu e preferiu não ver. Não sei o que é pior. Engoli a humilhação e me sentei na ponta da mesa. Sempre na ponta. Nunca ao lado do meu filho, esse lugar era de Simone. Nunca perto dos netos, eles ficavam do outro lado, longe da avó chata. Eu era a convidada invisível na festa do meu próprio filho. O almoço seguiu naquele clima falso de família feliz. Simone comandava tudo. Quem sentava onde, o que se servia, até as conversas. Ela tinha esse dom de fazer você se sentir pequeno sem gritar. Bastava um olhar, um silêncio calculado, uma frase solta no ar. Foi quando Ricardo comentou sobre a reunião importante que eu tinha na segunda-feira que tudo desmoronou. Mãe vai no oncologista, né? Algum exame de rotina. Oncologista. A palavra ficou pendurada no ar por 1 segundo. Eu tinha marcado aquela consulta há 3 meses. Um nódulo na mama, provavelmente nada, mas precisava investigar. Não tinha contado para ninguém porque... Bem, porque já sabia que ninguém se importaria de verdade. Seria só mais um peso, mais uma cobrança disfarçada de preocupação. Simone parou de comer. Olhou para mim com aqueles olhos calculistas. Oncologista? Que dia mesmo? Segunda-feira, às 9 da manhã, respondi, sentindo o nó se formar no estômago. Eu já conhecia aquele olhar, já sabia o que vinha. Ah, que pena. Ela limpou a boca no guardanapo, devagar, teatral. É que segunda-feira eu marquei o pessoal da decoração para vir aqui medir tudo. Vou reformar a sala, sabe? E depois tem a faxina pesada para fazer antes deles chegarem. Ia te pedir para vir ajudar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas vai na consulta, claro, ela continuou, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Sua saúde é importante. A gente se vira aqui. Sabe aquele momento em que você sente o teste? A armadilha sendo montada na sua frente? Era isso. Eu podia sentir todos me olhando, esperando que eu fizesse o que sempre fiz: ceder. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Talvez fosse a imagem do meu bolo no lixo. Talvez fosse o cansaço de 3 anos sendo tratada como empregada não remunerada.
talvez, fosse o medo real daquele nódulo, o medo de morrer sem nunca ter vivido de verdade. Não posso, Simone, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Essa consulta é importante, mas te ajudo na quarta-feira, se quiser. O garfo dela parou no ar. Ricardo parou de mastigar. Até os netos, Júlia e Pedro, perceberam a mudança no clima e ficaram quietos. Como assim, não pode? A voz dela tinha mudado, ficado afiada. Teresa, é só remarcar o médico. Ele não vai morrer se você for na outra semana, mas eu preciso da casa limpa segunda-feira. É urgente. Desculpa, mas não dá para remarcar. Essa consulta... Cancele sua consulta e venha limpar a casa. Ela falou isso olhando direto nos meus olhos e pela primeira vez em 5 anos vi quem ela realmente era. Sem máscara. Sem fingimento. É o mínimo que você pode fazer, depois de tudo que a gente faz por você. Tudo que fazem por mim? Senti a raiva subir pela garganta feito lava. Tudo que fazem por mim? Eu que paguei R$85 mil para o investimento deles que nunca deu certo. Eu que dei 35 mil de entrada no carro dela. Eu que paguei a festa de casamento inteira, R$47 mil. Eu que cuido dos netos 4 vezes por semana, cancelando minhas aulas de cerâmica, meus almoços com as amigas, minha vida. Simone, com todo respeito, mas não vou cancelar minha consulta médica. Foi aí que ela se levantou. A cadeira raspou no chão com um som horrível, e ela gritou. Gritou mesmo, com todo mundo olhando. Você nunca serviu para nada. O silêncio que caiu naquela sala foi de cortar a alma. Até as crianças ficaram paralisadas. Dona Marlene olhou para o prato. A cunhada se levantou e foi para a cozinha. Os amigos do casal fingiram olhar o celular. E Ricardo? Ricardo estava ali, sentado, vermelho de vergonha, mas calado. Meu filho me olhou por um segundo e abaixou a cabeça. Foi nesse momento que eu entendi. Eu tinha perdido meu filho há muito tempo. Ou talvez nunca o tivesse tido de verdade. Me levantei devagar, peguei minha bolsa. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. De clareza. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava vendo tudo com nitidez absoluta. Olhei para cada pessoa naquela mesa. Olhei para Simone, com seu rosto deformado de raiva. Olhei para Ricardo, encolhido na cadeira. Olhei para os meus netos, confusos demais para entender o que acabara de acontecer. Lembrem-se deste dia, foi tudo o que disse. E saí, sem chorar, sem me explicar, sem pedir desculpas por ter a ousadia de colocar minha saúde em primeiro lugar. Fechei a porta atrás de mim e senti algo estranho. Alívio. Mas o que eu não sabia, enquanto descia naquele elevador com a visão embaçada, é que aquele era só o começo. Porque quando você decide se respeitar depois de anos de humilhação, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. E nem sempre isso é bonito de ver. Se você já passou por algo parecido, se já se sentiu invisível na própria família, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque essa história está apenas começando. E o que aconteceu depois? Bem, Simone nunca imaginou que eu tivesse tanta força guardada. Quando cheguei em casa naquela tarde, me sentei no sofá da sala e fiquei olhando para o retrato de Osvaldo na parede. Meu marido, meu companheiro de 42 anos, morto há 3 anos de infarto fulminante, me deixando sozinha numa segunda-feira chuvosa de junho. Você me faria levantar a cabeça agora, né, velho? Falei para a foto. E pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de rir. Não de alegria, de amargura. Porque finalmente estava enxergando o quanto eu tinha me perdido desde que ele partiu. Deixa eu te contar como cheguei até aquele ponto. Como uma mulher que sempre foi respeitada, que criou um filho com dignidade, que trabalhou lado a lado com o marido, construindo uma vida confortável, virou capacho da própria nora. Quando Osvaldo morreu, o mundo desabou. A gente tinha planos: viajar para o Nordeste, conhecer Fernando de Noronha, talvez passar uma temporada no sítio que compramos em Cunha. Mas o coração dele disse não. E eu fiquei, sozinha, com um apartamento de 3 quartos vazio demais, uma casa na praia que doía visitar
e 580 mil reais em investimentos que ele deixou organizados. Ricardo apareceu no velório com Simone. Eles tinham casado há 2 anos e eu ainda estava tentando gostar dela. Tentando ver nela a mulher que meu filho amava. Ela era bonita, isso sim. Cabelo loiro bem tratado, unhas sempre feitas, roupas de marca. Trabalhava como gerente de loja, ou pelo menos era o que ela dizia. Mãe, a senhora não vai ficar sozinha agora, Ricardo falou no dia do enterro, me abraçando forte. A gente está aqui. Você é nossa família. E eu acreditei. Deus do céu, como eu acreditei. Nos primeiros meses, eles vinham todo fim de semana. Traziam os netos, fazíamos almoço juntos, parecia que eu tinha voltado a ter uma família. Mas devagar, tão devagar que nem percebi, as visitas começaram a vir acompanhadas de pedidos. Mãe, a gente está meio apertado esse mês. A senhora poderia emprestar uns 5 mil? É só até o Ricardo receber o bônus. 5 mil viraram 10, 10 viraram 20, sempre com promessa de devolução que nunca chegava. Depois veio o grande investimento. Ricardo tinha conhecido um sócio que queria abrir uma distribuidora de produtos importados. Coisa certa, retorno garantido. Precisava de 85 mil reais. Mãe, é a chance da minha vida. Vou dobrar esse dinheiro em 6 meses e devolvo tudo para a senhora. Osvaldo sempre dizia, Teresa, ajude nosso filho, mas não faça dele um dependente. Mas Osvaldo não estava mais ali. E eu estava tão sozinha, tão desesperada por sentir que ainda importava para alguém, que transferi o dinheiro no dia seguinte. 6 meses depois, o sócio sumiu. O investimento era fraude. Os 85 mil viraram pó. Ricardo chorou no meu ombro. Me desculpa, mãe. Eu fui idiota. Vou te pagar de volta, juro. Simone ficou em silêncio, mas percebi o olhar que ela deu para o marido. Não era de compaixão, era de raiva. Como se Ricardo tivesse falhado numa missão. Depois veio a festa de casamento. Ah, a bendita festa que eles não tiveram quando casaram no civil. Simone queria algo decente, como ela dizia. Buffet, decoração, vestido importado. 47 mil reais que saíram da minha conta para pagar um sonho que nem era meu. É para seu filho, Teresa. Uma mãe não quer ver o filho feliz? Claro que queria. Mas o que eu não sabia é que a felicidade deles dependia do meu bolso. O carro veio depois. Um SUV vermelho que Simone tinha visto e se apaixonado. 35 mil de entrada. Mãe, eu prometo que esse é o último pedido. Depois disso a gente não incomoda mais. Mentira, porque depois da entrada do carro vieram os pedidos menores. 1.000 aqui para material escolar dos netos. 2.000 ali para um concerto. 500 para isso, 800 para aquilo. E eu dava, sempre dava. Porque cada vez que eu pensava em dizer não, via o rosto de Osvaldo me julgando. Não abandone nosso filho, Teresa. Mas não era só o dinheiro. Isso eu descobri foi tarde demais. Foi se instalando uma outra dinâmica, mais silenciosa, mais cruel. Simone começou a me ligar nos dias de semana. Teresa, você pode pegar os meninos na escola hoje? Surgiu um compromisso. Virou rotina. Segunda, quarta, sexta e sábado. Eu era a babá oficial. Cancelei meu curso de cerâmica. Cancelei os almoços com Dona Eduarda e Luísa, minhas amigas de 40 anos. Cancelei a fisioterapia para o joelho que dói desde que caí no banheiro. Porque os netos precisavam de mim, não é? E uma avó que presta coloca os netos em primeiro lugar. Só que os netos vinham, mas Ricardo e Simone não ficavam. Me entregavam às crianças e iam fazer suas coisas. Cinema, jantar, às vezes só resolver coisas. E eu ali, com Júlia e Pedro, amando aquelas crianças com todo o meu coração, mas sentindo que estava sendo usada. As visitas em casa mudaram também. Quando vinham almoçar, Simone trazia a lista do que eu devia fazer. Hoje quero lasanha, daquele jeito que a senhora faz. Ah, e faz uma sobremesa também? Os meninos adoram seu pudim. Eu cozinhava, limpava, servia. E eles comiam, sujavam e iam embora.
Ninguém oferecia ajuda. Ninguém lavava um prato. Simone sentava no sofá mexendo no celular enquanto eu enchia a pia de louça. Uma vez ouvi ela falando ao telefone com uma amiga. Deixa as crianças com a sogra. Ela não tem mais o que fazer mesmo. Não tinha mais o que fazer. Como se minha vida inteira fosse um espaço vazio esperando ser preenchido pelas necessidades deles. Mas o pior, o que realmente me quebrou por dentro, foi quando contei para Ricardo sobre a depressão. Foi num momento de fraqueza, numa noite que ele veio buscar os meninos e me encontrou chorando na cozinha. Desabafei. Disse que estava me sentindo vazia, inútil, que sentia falta do pai dele, que os remédios que o psiquiatra receitou me deixavam tonta. Mãe, isso é normal. A senhora perdeu o papai. Vai passar. Ele me abraçou e naquele momento senti que meu filho ainda me amava. Mas 2 semanas depois, durante uma discussão sobre eu não poder ficar com os netos num sábado porque tinha consulta, ouvi Simone dizer: Teresa, não vem com essa história de cansaço. Ricardo me contou que você toma remédio para depressão. Você precisa é sair de casa, fazer algo útil. Cuidar dos netos ia te fazer bem. Senti o mundo rodar. Ricardo tinha contado. Tinha exposto minha fragilidade para ela usar como arma. Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele só desviou o olhar e sussurrou: Mãe, não leva para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal? Como não levar para o lado pessoal quando sua própria dor vira munição contra você? Foi naquele dia que comecei a anotar. Peguei o caderno velho de capa dura marrom que minha mãe me deu quando casei. Anote as coisas importantes da vida, filha. A memória falha, mas o papel não esquece. Comecei a escrever tudo, cada pedido de dinheiro, cada humilhação disfarçada de favor, cada vez que cancelei minha vida para servir a deles. As páginas foram se enchendo de uma verdade que eu não queria ver. Eu tinha virado invisível. Pior que invisível. Tinha virado útil apenas quando precisavam. E a consulta que eu ia fazer na segunda-feira, aquela que Simone quis que eu cancelasse, era sobre um nódulo que senti no banho 3 meses antes. Marquei a consulta, mas não contei para ninguém, porque já sabia. Iam minimizar. Iam dizer que eu estava exagerando. Ou pior, iam transformar minha dor em mais uma obrigação deles terem que me aguentar. Então eu guardei para mim. Como guardei tanta coisa. Sentada naquele sofá, depois de sair do almoço de aniversário, olhei para o caderno marrom na estante. Peguei ele e folheei as páginas. 3 anos de registros. 3 anos de me anulando. 3 anos acreditando que amor era se sacrificar até desaparecer. Chega! Falei em voz alta para a sala vazia. Chega! Peguei o telefone e fiz algo que não fazia há anos. Liguei para a doutora Beatriz, minha amiga dos tempos de faculdade. Advogada brilhante que Simone não gostava e que por isso eu tinha me afastado. Teresa, quanto tempo! Eu estava com saudade. E ali, naquele domingo à tarde, com o gosto amargo da humilhação ainda na boca, eu comecei a contar. Contei tudo. E quando terminei, doutora Beatriz ficou em silêncio por um momento. Teresa, você sabe que tem direitos, né? Você sabe que pode mudar isso tudo? Não, eu não sabia. Ou talvez soubesse, mas tivesse medo demais de acreditar. Vem aqui segunda-feira, depois da sua consulta. A gente precisa conversar sério. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de algo novo. Algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Mas o que eu ainda não sabia é que aquela decisão de me respeitar ia desencadear uma tempestade. E quando a verdade começasse a aparecer, descobriria que Simone escondia muito mais do que só ingratidão. E você? Já se sentiu usado por quem deveria te amar? Já cancelou sua vida para servir aos outros? Continue comigo, porque o que descobri sobre minha nora nas semanas seguintes me fez questionar se algum dia conhecia a verdade. A segunda-feira amanheceu cinza. Dessas manhãs de São Paulo onde o céu parece pesar sobre a cidade. Acordei às 6,
mesmo sem ter conseguido dormir direito. O celular tinha 32 mensagens não lidas. 32. Todas de Ricardo. Não abri nenhuma. Tomei meu café sozinha, como sempre fiz desde que Osvaldo partiu. Pão na chapa, café passado, uma fatia de mamão. A rotina me acalmava. Me lembrava que eu ainda existia, mesmo quando todos me tratavam como se eu não existisse. A consulta era às 9. Cheguei com 40 minutos de antecedência porque sempre fui assim, pontual, organizada, responsável. As coisas que meu filho parece ter esquecido que aprendi com minha mãe e tentei ensinar a ele. Teresa Mendonça? A enfermeira chamou meu nome e senti o estômago apertar. O Dr. Peralta foi direto ao ponto. Homem sério, de uns 50 anos, que não desperdiça tempo com rodeios. O nódulo que a senhora encontrou, fizemos a biópsia na semana passada. Resultado veio hoje. É benigno. Benigno. A palavra mais bonita do dicionário naquele momento. Senti as lágrimas virem, mas segurei. Tem certeza? Absoluta. Mas a senhora precisa fazer acompanhamento semestral. E, Dona Teresa? Ele tirou os óculos e me olhou com aquela cara de médico que vai dar bronca. A senhora está com a pressão nas alturas, 160/90. Isso é perigoso. Está passando por algum estresse? Estresse. Dei uma risada curta, sem humor. Doutor, o senhor tem algumas horas livres? Ele não riu. Receitou remédio para a pressão e me fez prometer que voltaria em 2 semanas. Saí daquele consultório com uma sensação estranha, alívio misturado com raiva. Raiva porque eu quase cancelei aquela consulta. Quase coloquei a faxina da casa da minha nora acima da minha própria saúde. Mas ninguém da minha família sabia do resultado. E sabe de uma coisa? Decidi que não ia contar. Não ainda. Queria ver quanto tempo levaria para alguém perguntar. Fui direto para o escritório da doutora Beatriz. Ela me recebeu com aquele abraço apertado de amiga de verdade. Beatriz era tudo que Simone odiava. Independente, direta, bem-sucedida, mulher que não abaixava a cabeça para ninguém. Deixa eu ver se entendi direito, ela disse depois que contei tudo, anotando num bloco. Você emprestou 85 mil para o investimento que fracassou. Pagou 47 mil na festa de casamento. Deu 35 mil de entrada no carro, mais os pequenos valores que somam... Quanto mesmo? Peguei meu caderno marrom. Aquele caderno que virou meu confidente silencioso. 16 mil em 3 anos. Coisas pequenas. 1.000 aqui, 2.000 ali. Beatriz parou de escrever e me olhou. Teresa, você sabe quanto isso dá? 183 mil reais, respondi. Eu sabia. Claro que sabia. Cada centavo estava gravado na minha memória como uma cicatriz. E eles devolveram quanto? Silêncio. Nada, completei. 0. Sempre tem uma desculpa. Ricardo vai receber o bônus e nunca recebe. Simone vai vender umas coisas e nunca vende. Está sempre apertado, sempre no próximo mês. Beatriz se recostou na cadeira. Teresa, você foi casada em comunhão parcial de bens? Fui. Então metade de tudo que você e Osvaldo construíram é legalmente seu. O apartamento, a casa da praia, os investimentos, tudo. E você tem todo o direito de fazer o que quiser com esse patrimônio. Eu sei disso, Bia. Sabe? Ela levantou uma sobrancelha. Porque pelo que você me contou, parece que está pedindo permissão para viver sua própria vida. A frase me acertou como um tapa. Permissão. Era exatamente isso. Eu estava pedindo permissão para existir na minha própria vida. Quero que você faça um levantamento completo, pedi. Cada centavo que emprestei, cada promessa não cumprida, quero tudo documentado. E depois? Depois eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou me respeitar. Saí de lá com uma pasta cheia de documentos e um plano. Beatriz tinha me mostrado algo que eu não queria ver. Eu tinha poder. Poder financeiro, poder legal, poder de escolha. Eu é que tinha entregado esse poder de bandeja para quem não merecia. Os dias seguintes foram reveladores. Ricardo ligou 18 vezes na terça-feira.
Mandou mensagens em caixa alta. Mãe, pelo amor de Deus, atende o telefone. Mas eu não atendi. Pela primeira vez na vida, não estava disponível imediatamente. Na quinta-feira, ele apareceu no meu apartamento. Toquei a campainha às 10 da manhã. Eu estava tomando chá na varanda, lendo um livro que comprei há 2 anos e nunca tinha tempo de ler. Abri a porta. Ele estava com cara de quem não dormia. Barba por fazer, olhos fundos. Mãe, que história é essa de não atender telefone? A gente ficou preocupado. Preocupado. A palavra soou falsa até para ele. Entre, Ricardo. Minha voz saiu calma, fria até. Nem eu me reconheci. Ele entrou, olhando ao redor como se procurasse algo errado. A senhora está bem? Ficou chateada por causa de domingo? Chateada. Repeti a palavra devagar. Seu filho. Sua esposa me humilhou na frente de estranhos, gritou comigo, disse que eu nunca servi para nada, e você ficou sentado, em silêncio. Ele abaixou a cabeça. Mãe, Simone estava estressada. Ela não quis dizer aquilo. Não quis? Senti a raiva subir. Ricardo, olha para mim. Olha bem para mim e me diz. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? De verdade? Não para pedir dinheiro, não para eu cuidar dos seus filhos. Quando? Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Você sabe onde eu fui na segunda-feira? No médico, né? Alguma consulta que a senhora fez questão? Oncologista, cortei. Fui no oncologista investigar um nódulo na mama, sozinha, sem contar para ninguém, porque já sabia que ninguém ia realmente se importar. Sabia que viraria o meu problema em mais uma inconveniência. Vi o rosto dele descorar. Mãe, o quê? Por que não contou? Porque você me ensinou a não contar, Ricardo. Minha voz tremeu, mas continuei. Toda vez que eu tentava falar dos meus problemas virava peso. Toda vez que eu precisava de algo, era drama. Mas quando você precisa? Aí eu tenho que largar tudo, inclusive minha saúde. E o resultado? Benigno, mas isso não é o ponto. O ponto é que vocês me transformaram em alguém que tem medo de ser um incômodo na própria família. Ricardo sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu não sabia que a senhora se sentia assim. Não sabia porque não quis ver. Sentei na poltrona em frente a ele. Ricardo, eu te amo. Você é meu filho, mas eu não aguento mais ser tratada como empregada não remunerada. Não aguento mais ser chamada só quando precisam de algo. Não é assim. É sim. Peguei o caderno marrom. Aquele caderno que carregava 3 anos de dor. Quer que eu leia? 15 de março de 2023. Simone pediu que eu cancelasse o dentista para buscar os meninos porque ela tinha unha marcada. 22 de abril. Ricardo pediu 3.000 emprestados para consertar o ar-condicionado. Nunca devolveu. 1º de junho. Simone jogou meu bolo no lixo e me chamou de... Chega, mãe, chega. Ele estava chorando. Eu entendi. Entendeu? Me levantei. Porque tem mais, filho. Muito mais. E a partir de hoje, as coisas vão mudar. Eu vou mudar. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que não vou mais emprestar dinheiro. Não vou mais cancelar minha vida para servir a de vocês. Não vou mais aceitar desrespeito disfarçado de intimidade. Vi o pânico passar pelos olhos dele. E entendi. Ele tinha medo. Medo de perder o banco, porque era isso que eu era para eles. Um banco sempre aberto, sempre disponível. Mãe, a gente precisa conversar sobre isso com calma. Não tenho o que conversar, já está decidido. Abri a porta. Agora, se me dá licença, tenho uma aula de cerâmica daqui a 40 minutos. Voltei a fazer as coisas que amo. Ele saiu devagar, olhando para trás como se não me reconhecesse. E talvez não reconhecesse mesmo, porque aquela Teresa que abaixava a cabeça, que pedia desculpas por existir, que se anulava para agradar, essa Teresa tinha morrido no domingo. No minuto em que peguei minha bolsa
e saí daquela mesa. O que Ricardo não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu estava apenas começando. Porque nas semanas seguintes começaria a descobrir segredos. Segredos que explicavam muita coisa. Segredos que mudariam tudo. E quando a verdade viesse à tona, Simone descobriria que subestimou completamente a velha inútil. Alguma vez você já foi tratado como banco ambulante pela própria família? Já sentiu que só te procuram quando precisam? A história está ficando séria e posso te garantir. O que descobri sobre Simone foi muito além de simples ingratidão. Preciso voltar àquele domingo. Preciso te contar cada detalhe do que aconteceu naquela mesa. Porque foi ali que tudo desmoronou de vez. Foi ali que percebi que não tinha mais volta. Sabe quando você sente o cheiro da tempestade antes dela chegar? Era isso. Desde que entrei naquele apartamento, com meu bolo feito com amor nas mãos, eu senti. O ar estava pesado. Falso. Simone abriu a porta com aquele sorriso que não aquecia nada. Oi, Teresa. Chegou cedo, como sempre. Não era elogio, era crítica disfarçada. Como se ser pontual fosse defeito. A sala estava diferente. Ela tinha comprado móveis novos, um sofá cinza enorme, daqueles que custam o salário de 3 meses de uma pessoa comum. Almofadas de veludo, uma mesa de centro de mármore, tudo caro. Tudo ostentação. E eu ali, lembrando dos 85 mil que perderam no investimento fracassado. Ficou bonito, falei, porque era o que se esperava de mim. Sempre falar o que esperavam. Você acha? Eu queria o sofá bege, mas Ricardo achou muito claro por causa das crianças. Ela nem olhou para mim enquanto falava. Estava ocupada organizando os guardanapos de linho para um almoço de família. Quem usa guardanapo de linho? Levei o bolo para a cozinha. A cozinha estava impecável. Cheiro de desinfetante misturado com o perfume caro que Simone sempre usava. Aquele perfume francês que custava R$ 900 o frasco. Eu sabia por que tinha dado de presente no aniversário dela, porque Ricardo sugeriu que seria uma boa ideia. Coloquei o bolo na bancada com cuidado. Tinha forrado com papel de seda, colocado num suporte bonito, chocolate com doce de leite, 3 camadas, cobertura brilhante. 2 horas de trabalho. 2 horas lembrando de quando Ricardo era pequeno e lambia a tigela. Você trouxe bolo! A voz de Simone atrás de mim me fez pular. Ela olhou para minha criação como se fosse algo suspeito. Não precisava, Teresa. Já tinha encomendado um. Mas esse é o preferido do Ricardo desde criança. Eu sei. Você já contou essa história umas 50 vezes. Ela pegou o celular e começou a digitar, me ignorando completamente. Engoli a raiva. Voltei para a sala. Dona Marlene, a mãe de Simone, já tinha chegado. Uma mulher de 60 e poucos anos, sempre maquiada, sempre com roupa de academia, mesmo sem pisar numa academia. Ela me cumprimentou com aquele beijinho no ar que não encosta na pele. Teresa, como vai? Bem, Dona Marlene. E a senhora? Ah, correndo, sabe como é. Tenho pilates, depois cabeleireiro. Ela continuou falando sobre a agenda ocupadíssima dela, e eu fingi interesse. Sempre fingi interesse. A irmã de Simone, Roberta, chegou logo depois com o marido. Roberta era a versão mais nova e mais arrogante da cunhada. Trabalhava com marketing digital e não perdia a chance de falar sobre os projetos incríveis que estava desenvolvendo. Os amigos do casal foram chegando, gente que eu não conhecia, que me cumprimentavam educadamente e logo me esqueciam. Eu era a sogra, a peça de decoração da festa. Ricardo apareceu na sala vindo do quarto, já vestido com aquela camisa polo cara que Simone tinha comprado. Ele sorriu quando me viu. Oi, mãe, trouxe o bolo? Trouxe, filho, seu favorito. Que legal! Ele realmente pareceu feliz por um segundo. Mas então, Simone surgiu atrás dele e o momento se desfez. Ricardo, vem me ajudar a organizar as bebidas. E ele foi. Sempre ia quando ela chamava. Júlia e Pedro estavam no quarto assistindo o desenho. Fui até lá, como sempre fazia. Meus netos. Meus amores. Júlia tinha 4 anos,
cachinhos loiros igual a mãe, olhos grandes e curiosos. Pedro, 7 anos, sério demais para a idade, já aprendendo a ficar quieto quando os adultos falavam alto. Vovó! Júlia pulou no meu colo. Aquele abraço apertado de criança que acha que a avó é o lugar mais seguro do mundo. Minha princesa, você está linda. Ela estava com um vestido rosa cheio de babados, roupa cara, desconfortável, escolhida por Simone. Pedro me deu um abraço mais contido. Oi, vó. Como está, meu amor? Estudando bastante? Tô. Ele voltou para o desenho. Percebi que ele tinha olheiras. Uma criança de 7 anos com olheiras. Você está dormindo bem, Pedro? Ele deu de ombros. Aquele gesto que adulto faz quando não quer falar sobre algo. 7 anos e já aprendendo a guardar segredos. Crianças, venham almoçar. A voz de Simone ecoou pelo apartamento. Fomos todos para a mesa, e foi ali que comecei a sentir o aperto no peito. A mesa estava posta com capricho. Toalha bege, louça branca, copos de cristal. Mas quando fui sentar, Simone indicou a ponta mais distante de Ricardo. Fica ali, Teresa. Assim dá para você ajudar a servir as crianças. Ajudar a servir, não sentar perto do filho no aniversário dele. Ajudar a servir. Me sentei. Júlia e Pedro ficaram do meu lado, pelo menos. Ricardo na cabeceira, Simone ao lado dele. Dona Marlene e Roberta do outro lado. Os amigos distribuídos. E eu na ponta, com as crianças, a babá da festa. A comida estava boa, tinha que admitir. Simone tinha encomendado tudo de um buffet caro. Lasanha, salpicão, peru assado, arroz grego, fartura. Aquele tipo de fartura que impressiona a visita. Comemos. Conversaram sobre assuntos que eu não entendia. Projetos, investimentos, viagens que planejavam. Ninguém me incluía nas conversas. Eu era a sombra na ponta da mesa. Foi quando serviram o bolo que eu vi. Simone levantou com aquele sorrisinho vitorioso e trouxe da cozinha uma caixa enorme de confeitaria. Um bolo de 3 andares decorado com papel dourado comestível, flores de açúcar, escrito Feliz Aniversário Ricardo em letra elegante. Gente, olhem que lindo! Encomendei da Doce Tentação, aquela confeitaria que está bombando. Todo mundo aplaudiu. Tiraram fotos. Ricardo sorriu, abraçou a esposa. Ficou incrível, amor. Ninguém mencionou meu bolo. Ninguém. E o bolo que a mãe trouxe? Ricardo perguntou, e meu coração deu um pulo de esperança. Simone riu. Aquela risada curta, cortante. Ah, aquele. Teresa, você não se importa, né? É que não precisa de 2 bolos, e esse daqui é de verdade, de profissional. Senti o rosto queimar. De verdade, de profissional, como se eu fosse amadora, como se meu amor não valesse nada. Ela foi até a cozinha e voltou com meu bolo. Na frente de todo mundo, abriu a tampa do lixo e jogou dentro. A travessa de vidro bateu nas outras coisas do lixo com um som que ecoou na minha alma. Pronto, assim a gente tem mais espaço na geladeira. O silêncio que caiu foi constrangedor. Dona Marlene olhou para o prato. Roberta fingiu mexer no celular. Os amigos ficaram sem graça. Ricardo abriu a boca. Fechou. Não disse nada. E eu engoli. Engoli a humilhação como tinha engolido tantas outras. Engoli e sorri. Tudo bem, realmente não precisava de 2. Mas não estava tudo bem. E eles sabiam. Continuamos o almoço naquele clima esquisito. Comeram o bolo caro, tiraram mais fotos, fingiram que estava tudo perfeito. Eu fiquei quieta na minha ponta, ajudando Pedro a comer, limpando a boca de Júlia, sendo útil como sempre. Foi quando Ricardo mencionou minha consulta que a bomba explodiu. Ah, mãe, tem consulta segunda-feira, né? Algum médico? Oncologista, completei. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Mais firme. Vou no oncologista investigar um nódulo. Vi os olhos de Simone brilharem. Não de preocupação, de oportunidade. Oncologista? Que dia mesmo, Teresa? Segunda-feira, 9 da manhã.
Ela limpou a boca no guardanapo com aquela delicadeza estudada. Ah, que pena mesmo. Que coincidência ruim. Senti o nó no estômago. Conhecia aquele tom. É que segunda-feira vou ter o pessoal da decoração aqui. Vou reformar a sala toda, sabe? Mudei de ideia sobre o sofá. Ela olhou ao redor como se todos fossem testemunhas. E antes do pessoal chegar, preciso fazer uma faxina pesada. Limpar os armários, tirar tudo do lugar. É muito trabalho. Ninguém disse nada. Todo mundo sabia onde aquilo ia dar. Ia te ligar para pedir ajuda, Teresa. Você sempre foi tão boa com essas coisas. Ela fez uma pausa, teatral, calculada. Mas vai na consulta, claro. Sua saúde é importante, a gente se vira. A armadilha estava armada. Se eu fosse na consulta, era egoísta. Se cancelasse, provava que família vem primeiro. Era teste. Sempre foi teste. E pela primeira vez na vida, decidi reprovar. Não posso, Simone. Essa consulta é importante. O garfo dela parou no ar. Ricardo parou de mastigar. Até as crianças perceberam a mudança e ficaram quietas. Como assim, não pode? A voz dela mudou. Ficou fria, afiada. É uma consulta médica importante. Marquei há 3 meses. Não dá para remarcar assim. Teresa. Ela disse meu nome como se estivesse explicando algo para uma criança burra. É só ligar para o consultório e remarcar. Médico não vai morrer se você for semana que vem. Mas eu preciso dessa casa limpa segunda-feira de manhã. É urgente. Por que é urgente? Ouvi minha própria voz perguntando. E me surpreendi. Nunca tinha questionado Simone antes. Ela piscou, desestabilizada por 1 segundo. Porque o pessoal da decoração vem segunda. Já falei. E não pode vir terça ou você limpar sozinha? O silêncio que caiu na mesa foi de cortar com faca. Sozinha? Simone repetiu a palavra como se fosse absurda. Teresa, você está vendo o tamanho dessa casa? Acha que dá para limpar tudo sozinha? E eu trabalho, se esqueceu. Eu também trabalhei a vida inteira, respondi. E limpei minha casa, e criei meu filho, e cuidei do meu marido quando ficou doente. Isso foi diferente. Foi igual, Simone. A diferença é que eu não pedia para ninguém cancelar consulta médica para me servir. Ricardo finalmente falou. Mãe, acho que está exagerando. Exagerando? Olhei para meu filho. Ricardo, sua esposa está me pedindo para cancelar uma consulta de oncologista para limpar a casa dela. E você acha que eu estou exagerando? Simone se levantou. A cadeira raspou no chão com um som horrível. Seu rosto estava vermelho, desfigurado pela raiva. Cancele sua consulta e venha limpar a casa. É o mínimo que você pode fazer depois de tudo que a gente faz por você. Tudo que fazem por mim. A frase ecoou na sala como tiro. Senti algo quebrar dentro de mim. Todas as vezes que abaixei a cabeça. Todos os pedidos não pagos. Todas as humilhações engolidas. Tudo veio à tona numa onda que não dava mais para segurar. Não, falei. Simples assim. Não vou cancelar. Foi quando ela explodiu de verdade. Gritou. Gritou tão alto que Júlia começou a chorar. Você nunca serviu para nada. Nunca. Só fica aí se fazendo de coitada, de mártir, mas nunca fez nada de útil. Seu marido te sustentou a vida inteira. Agora quer bancar a importante? Quer que todo mundo fique com pena de você? Você não serve para nada. As palavras caíram sobre mim como chuva de pedras. Cada uma doía. Cada uma arrancava um pedaço. Olhei ao redor. Dona Marlene olhava para o prato, envergonhada. Roberta tinha levantado e ido para a cozinha. Os amigos olhavam para o celular, desconfortáveis. Pedro chorava baixinho. Júlia escondia o rosto no meu braço. E Ricardo? Ricardo estava ali, sentado, vermelho de vergonha, mas calado. Meu filho, a pessoa que eu carreguei no ventre, que eu acordei de madrugada para amamentar, que eu protegi do mundo, estava calado. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de clareza absoluta. Olhei para cada pessoa naquela mesa. Gravei cada rosto na memória. Lembrem-se deste dia, falei.
Minha voz saiu firme, forte. Lembrem-se de hoje. Peguei Júlia no colo, beijei sua testa. Vovó te ama, minha princesa. Sempre vai amar. Beijei Pedro também. Você também, meu amor. Nunca esqueçam disso. Olhei para Ricardo uma última vez. Filho, quando você decidir ser homem de verdade, você sabe onde me encontrar. E saí. Fechei aquela porta e caminhei até o elevador. Minha visão estava embaçada, mas não chorei. Não ali. Não ainda. Dentro do elevador, sozinha, finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de libertação. Porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha escolhido a mim mesma. Tinha me colocado em primeiro lugar e não ia mais voltar atrás. O que eu não sabia, enquanto descia aqueles 12 andares, é que aquela decisão ia desencadear uma avalanche. E quando toda a verdade viesse à tona, descobriria que Simone não era só cruel. Ela era muito pior do que eu imaginava. Você já passou por uma humilhação pública assim? Já teve que escolher entre sua dignidade e manter a paz na família? Continue aqui, porque o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Cheguei em casa e tranquei a porta. Encostei nela por 1 minuto, esperando o colapso, esperando desabar em choro, em desespero, em arrependimento. Mas não veio. Sabe o que veio? Silêncio. Um silêncio limpo. Como se tivessem tirado um peso de cima do meu peito que eu carregava há tanto tempo que nem lembrava mais como era respirar direito. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Chá de camomila. Minha mãe sempre dizia: Teresa, quando o mundo estiver pesado demais, faça um chá e sente na varanda. As coisas ficam mais claras. Sentei na varanda com a xícara fumegante nas mãos. Lá embaixo, São Paulo continuava. Carros buzinando, gente correndo, vida acontecendo. O mundo não tinha parado porque eu decidi me respeitar. Que alívio estranho perceber isso. Peguei o celular. 47 mensagens agora. Não li nenhuma, mas fiz algo que não fazia há anos. Liguei para a doutora Beatriz. Bia, sou eu. Você tem tempo amanhã? Teresa? Claro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo. E pela primeira vez senti um sorriso pequeno nos lábios. Eu disse não, e o céu não caiu. Ouvi o riso dela do outro lado. Finalmente, vem aqui amanhã às 3. Vamos tomar um café e você me conta direitinho. E Teresa? Estou orgulhosa de você. Orgulhosa. Quando foi a última vez que alguém disse isso para mim? Dormi naquela noite. Dormi de verdade. Sem aquele aperto no peito, sem sonhar com discussões, sem acordar no meio da madrugada preocupada se fiz algo errado. Dormi como não dormia há 3 anos. Na segunda de manhã, fui para a consulta. Dr. Peralta me deu a notícia. Benigno. E quando saí daquele consultório, me senti renascer. Não pelo resultado médico, mas porque tinha escolhido ir. Tinha escolhido me escolher. O escritório da Beatriz ficava num prédio comercial na Faria Lima, elegante, moderno, cheio de advogados de terno correndo de um lado para o outro. Ela me recebeu com aquele abraço apertado de quem sabe exatamente pelo que você passou. Conta tudo, não pula nada. E eu contei. Cada detalhe daquele almoço maldito. Cada palavra envenenada de Simone. O silêncio covarde do Ricardo. O bolo no lixo. Tudo. Quando terminei, Beatriz estava anotando furiosamente num bloco amarelo. Teresa, você percebe o que isso é, né? Ela parou de escrever e me olhou. Isso é abuso financeiro e emocional. Isso tem nome. E tem solução legal. Eu não quero processar meu filho, Bia. Não estou falando de processo. Estou falando de você se proteger. Ela abriu uma pasta. Você me pediu para fazer um levantamento. Eu fiz. E Teresa, tem coisas aqui que você precisa saber. Senti o estômago apertar. Que tipo de coisas? Os 85 mil reais que eles perderam no investimento, eu pesquisei. A empresa existiu sim, mas fechou não porque o sócio sumiu.
Fechou porque nunca investiu em nada. Era esquema de pirâmide. Ricardo botou o dinheiro e em 3 meses estava zerado. Mas ele disse que o sócio mentiu ou não quis ver a verdade. Mas tem mais. Beatriz deslizou um papel na minha direção. Consegui alguns extratos. Você sabia que Simone tem histórico de dívidas? Peguei o papel. Minha vista estava embaçada, mas consegui ler. Empréstimos consignados. Cartões de crédito no limite. Financiamentos atrasados. Total, R$ 167 mil em dívidas. Como você conseguiu isso? Tenho meus contatos. E Teresa, isso é só o que consegui rastrear oficialmente. Aposto que tem mais. Ela se inclinou para a frente. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles 85 mil provavelmente foram para cobrir buraco de dívida, não para investimento nenhum. Senti a sala girar. Ricardo sabe disso? Duvido muito. Simone é esperta. Esse tipo de mulher sabe esconder muito bem. Que tipo de mulher? Mas eu já sabia a resposta. O tipo que casa pensando em patrimônio, não em amor. Beatriz pegou minha mão. Teresa, eu sei que dói ouvir isso, mas você precisa abrir os olhos. Seu filho foi manipulado, e você virou o caixa eletrônico dessa manipulação. Fiquei em silêncio, processando. 3 anos. 3 anos acreditando que estava ajudando meu filho a construir uma vida, quando, na verdade, estava financiando os vícios escondidos de uma manipuladora. O que eu faço agora? Você se protege. Primeiro, vai no banco amanhã e remove seu nome de qualquer documento que tenha assinado como garantidora. Qualquer coisa. Financiamento, empréstimo, o que for. Tem alguma coisa assim? A casa deles. Você assinou como garantidora quando eles compraram. Lembra? Lembrava. Ricardo tinha pedido, dizendo que era só uma formalidade, que nunca seria acionado. Para ajudar a gente conseguir a aprovação, mãe, a senhora nem vai precisar pagar nada. Remove seu nome imediatamente. Segundo, vamos fazer um documento formal cobrando os R$ 183 mil, com todos os comprovantes, todas as datas. Terceiro, você vai fazer um novo testamento. Testamento? A palavra me gelou. Teresa, você tem patrimônio, apartamento, casa na praia, investimentos. Tudo isso pode ser manipulado se você não se proteger. Não estou dizendo para deserdar seu filho, mas para garantir que seu patrimônio seja usado da forma que você quer, não da forma que Simone quer. Saí daquele escritório com a cabeça zunindo e uma pasta cheia de documentos, mas também com algo novo. Um plano. Nos dias seguintes, segui cada instrução da Beatriz. Fui no banco, removi meu nome como garantidora. O gerente me olhou surpreso. Tem certeza, dona Teresa? Isso pode afetar o financiamento do seu filho. Tenho certeza. Marquei com o tabelião para fazer o novo testamento. Sentada naquele escritório gelado, assinando papéis, senti que estava tomando de volta minha vida, meu dinheiro, minha escolha. E fiz mais. Comecei a viver. Voltei para as aulas de cerâmica. A professora, dona Carminha, uma senhora de 70 e poucos anos, com mãos fortes e sorriso largo, me recebeu com alegria. Teresa, quanto tempo! Achei que tinha desistido. Desisti de muita coisa errada, dona Carminha, mas agora voltei. Liguei para minhas amigas, Eduarda e Luísa, companheiras de décadas que eu tinha abandonado porque Simone sempre precisava de mim nos dias que a gente marcava encontro. Teresa, menina, cadê você? Eduarda gritou no telefone. Estive perdida, mas me achei. Marcamos almoço para sexta-feira. Fomos naquele restaurante italiano da Vila Madalena que a gente amava. Comemos massa, bebemos vinho, rimos até doer a barriga. E pela primeira vez em anos, não olhei o celular uma vez sequer. Você está diferente, Luísa comentou, me estudando com aqueles olhos perspicazes de quem te conhece há 40 anos. Estou. Estou me lembrando de quem eu era antes de virar sombra. Eduarda pegou minha mão. Aquela peste da sua nora continua te usando? Contei tudo. O almoço, a humilhação, minha decisão. Quando terminei, as duas estavam com os olhos marejados.
Eu sempre soube que aquela mulher era cobra, Eduarda resmungou. Desde o primeiro dia. Lembra, Luísa? Eu disse para você. Disse mesmo. Mas ninguém fala mal da nora de ninguém, né? Aprendi isso da forma difícil. Luísa suspirou. Mas Teresa, seu filho não falou nada? Não tentou contato? Tentou, não atendi. E vai atender? Fiquei em silêncio. Boa pergunta. Não sei ainda. Preciso que ele entenda que as coisas mudaram, que eu mudei. Comecei terapia também. Doutora. Helena tinha consultório num sobrado antigo em Pinheiros. Mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos soltos, jeito calmo que te fazia querer contar tudo. Teresa, você passou 3 anos se anulando. Isso não se cura da noite para o dia. Mas o primeiro passo, que é reconhecer o problema, você já deu. Nas sessões, fui desconstruindo camadas e camadas de culpa. Culpa por dizer não. Culpa por não ser a mãe perfeita. Culpa por ter limites. Culpa por existir e ocupar espaço. Você sabe por que Simone reagiu daquele jeito? Doutora Helena perguntou numa sessão. Por que eu desobedeci? Porque você mostrou que tem poder. E pessoas manipuladoras não aguentam quando você descobre seu próprio poder. Poder. Eu tinha poder. Demorei 68 anos para entender isso. Uma tarde, quase 2 semanas depois do almoço, Ricardo apareceu no meu prédio. O porteiro me ligou. Dona Teresa, seu filho está aqui. Mando subir? Meu coração disparou. Mas respirei fundo. Manda. Quando abri a porta, levei um susto. Ricardo estava acabado. Barba por fazer, olhos fundos, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Mãe! A voz dele saiu quebrada. A gente precisa conversar. Foi nessa conversa que tudo começou a mudar. Porque eu não fui a Teresa que cede, que abafa, que perdoa sem questionar. Fui a Teresa nova, a que tem voz, a que tem limites. E quando Ricardo saiu daquele apartamento 1 hora depois, ele sabia, a mãe que ele tinha não existia mais. No lugar dela, tinha uma mulher que finalmente tinha aprendido a se respeitar. Mas o que nenhum de nós sabia ainda é que Simone estava prestes a perder tudo. E quando digo tudo, é porque a verdade estava muito mais podre do que qualquer um imaginava. Você já teve que reaprender a se respeitar? Já precisou olhar no espelho e reconhecer a pessoa que se tornou para agradar os outros? Fica comigo, porque o próximo capítulo vai te mostrar até onde uma manipuladora é capaz de ir quando começa a perder o controle. Ricardo estava na minha frente, mas parecia um estranho. Olheiras profundas, mãos tremendo, aquele jeito de quem carrega um peso que não consegue mais sustentar sozinho. Entra, falei, me afastando da porta. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse em território desconhecido. E talvez estivesse. Porque aquela não era mais a casa onde ele podia chegar e pedir qualquer coisa. Aquela era minha casa, e eu era dona dela novamente. Quer café? Perguntei, indo para a cozinha sem esperar resposta. Mãe, Ele me seguiu. A senhora está bem? Estou ótima. Coloquei a água para esquentar. Dormindo bem, comendo bem, vivendo bem. O silêncio que caiu foi desconfortável. Ele não esperava essa resposta. A senhora nem atendeu minhas ligações. Por que não quis? Peguei 2 xícaras. Café ou chá? Tanto faz. Ele puxou a cadeira e sentou, a cabeça entre as mãos. Mãe, sobre domingo. Simone estava fora de si. Ela não queria dizer aquelas coisas. Parei de mexer o café. Virei devagar para ele. Ricardo, olha para mim. Ele levantou a cabeça. Sua esposa me humilhou na frente de estranhos. Gritou comigo. Disse que eu nunca servi para nada. Jogou meu bolo no lixo como se fosse resto de comida. Minha voz estava calma, mas firme. E você ficou sentado, calado. Eu não sabia o que fazer. Não sabia? Senti a raiva subir. Não sabia que devia defender sua mãe? A mulher que te criou sozinha quando seu pai trabalhava até tarde? Que acordava de madrugada quando você tinha febre?
Que vendeu as próprias joias para pagar sua faculdade particular? Ele abaixou a cabeça de novo. Desculpa. Desculpa não basta, Ricardo. Coloquei a xícara na frente dele com força. Um pouco do café derramou no pires. Você tem 36 anos. Não é mais criança. Você escolheu ficar em silêncio enquanto sua esposa me destroçava. Isso diz muito sobre o homem que você se tornou. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. E uma parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre completamente, quis abraçá-lo. Dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Por que você veio aqui, Ricardo? Ele limpou o rosto com as costas da mão. Porque a gente precisa de ajuda. E lá estava, a verdade nua e crua. Não veio pedir desculpas de verdade. Veio pedir ajuda. Que tipo de ajuda? Financeira. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Simone fez uma besteira. Pegou um empréstimo bancário sem me contar. Usou a casa como garantia. Agora estão cobrando e... Mãe, são 95 mil reais. 95 mil reais. O número ficou pendurado no ar. Para que ela pegou esse dinheiro? Para abrir o salão de beleza. Ela disse que tinha investidor, mas mentiu. Pegou tudo no banco e agora não tem como pagar. E você quer que eu pague? Mãe, vão tomar a casa. A gente vai ficar na rua com as crianças. Não vão tomar nada. Sentei na frente dele, porque eu removi meu nome como garantidora na semana passada. Vi a cor sumir do rosto dele. O quê? Fui no banco segunda-feira. Assinei a remoção. Aquela casa é problema de vocês, não meu. Mas como a senhora pôde fazer isso? Ele estava em pânico real agora. Mãe, a gente conta com a senhora. É exatamente esse o problema, Ricardo. Vocês contam comigo, como se eu fosse recurso, não pessoa. Peguei minha xícara, bebi um gole. Estava quente, queimou a língua, mas não demonstrei. Não vou pagar essa dívida. Mas, e tem mais, eu quero meu dinheiro de volta. Silêncio total. Até o barulho da rua lá fora parecia ter parado. Que dinheiro? Ele perguntou, mas já sabia. Levantei, fui até o armário da sala e voltei com a pasta que Beatriz tinha preparado. Joguei na mesa. Papéis se espalharam. Comprovantes, recibos, anotações. 85 mil do investimento que fracassou. 47 mil da festa de casamento. 35 mil da entrada do carro. 16 mil em empréstimos pequenos que nunca foram devolvidos. Total, 183 mil reais. Ricardo olhou para os papéis como se fossem bomba prestes a explodir. Minha advogada já preparou tudo. Notificação formal. Vocês têm 90 dias para começar a pagar. Pode ser parcelado, pode ser como vocês quiserem, mas eu quero meu dinheiro. Mãe, a senhora enlouqueceu? Ele levantou, nervoso. A gente não tem esse dinheiro. Como vamos pagar isso? E a dívida da Simone? Não é meu problema. E quando falei isso, senti uma libertação tão grande que quase assustou. Vocês são adultos. Trabalham, se virem. A senhora está fazendo isso por causa de uma briga boba? Briga boba? Me levantei também. Agora estávamos cara a cara. Ricardo, sua esposa me chamou de inútil. Disse que eu nunca servi para nada. Na frente dos seus filhos. Na frente de estranhos. E você chama isso de briga boba? Ela estava estressada. Chega! Minha voz saiu mais alta do que eu queria, mais forte. Chega de desculpas para ela. Chega de você minimizar o que ela faz. Ela me trata como lixo há 3 anos e você deixa. Você permite. Ele ficou paralisado. Acho que nunca tinha me visto gritar de verdade. Sabe quando começou, Ricardo? Quando seu pai morreu. Eu fiquei vulnerável, sozinha, desesperada por família. E ela viu isso. Viu a oportunidade. Foi sugando aos poucos dinheiro, tempo, dignidade. E você? Você foi junto. Porque era mais fácil sacrificar sua mãe do que confrontar sua esposa. Não é assim. É exatamente assim. Peguei mais papéis da pasta.
Você sabia que sua esposa tem R$ 167 mil em dívidas? Empréstimos, cartões, financiamentos atrasados? Vi o choque genuíno no rosto dele. Como você sabe disso? Minha advogada investigou. E Ricardo, aqueles 85 mil do investimento? Nunca foram para investimento nenhum. Foram para cobrir dívidas dela, dívidas de jogo online. Isso é mentira. Mas a voz dele não tinha certeza. É verdade. E se você não acredita em mim, pergunte para ela. Olha nos olhos dela e pergunta. Empurrei os papéis na direção dele. Leva isso, lê com calma. E quando você digerir toda a verdade, quando você finalmente acordar e ver quem você casou, a gente conversa de novo. Ricardo pegou os papéis com mãos tremendo, olhou para mim com aquela cara de criança perdida, e eu senti pena. Claro que senti. Era meu filho. Mas pena não ia me fazer voltar atrás. E os meninos? Ele perguntou, a voz quebrada. A senhora não quer mais ver os netos? Aquilo doeu fundo. Mas respirei. Quero ver meus netos, mas nos meus termos, quando eu quiser, não quando Simone precisar de babá grátis. Fui até a porta, abri. E Ricardo? Eles podem vir aqui quando quiserem. Essa porta está sempre aberta para Júlia e Pedro. Mas para a Simone? Nunca mais. Ele passou por mim, parou no batente. A senhora mudou. Mudei. Finalmente aprendi a me respeitar. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos iguais aos do pai. E quando você aprender a me respeitar também, quando você crescer e virar o homem que seu pai tentou te ensinar a ser, eu estou aqui. Mas enquanto você escolher ela em vez da sua dignidade, em vez da verdade, a gente não tem mais o que conversar. Fechei a porta. Encostei nela. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. O elevador chegando. A porta se fechando. E então, só então, deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram de luto. Luto pelo filho que eu achei que tinha criado, pelo homem que ele deveria ter se tornado, pelas escolhas que ele fez que o transformaram em alguém que eu não reconhecia mais. Mas também eram lágrimas de alívio, porque finalmente tinha dito tudo, finalmente tinha botado para fora 3 anos de mágoa engolida. O celular tocou, era Beatriz. E aí, ele apareceu? Apareceu, e eu disse tudo. E como você está? Estou... Parei para pensar na palavra certa. Estou inteira. Pela primeira vez em anos, estou inteira. Ouvi o sorriso dela do outro lado. Isso é tudo que importa, Teresa. E agora? O que você vai fazer? Vou viver, vou fazer cerâmica, vou almoçar com minhas amigas, vou cuidar de mim. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. E vou esperar, porque uma hora a verdade aparece, sempre aparece. E apareceu. Meu Deus, como apareceu! 3 dias depois, recebi uma ligação. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para atender. Alô? Teresa Mendonça? Voz feminina, jovem, nervosa? Sim, quem fala? Meu nome é Fernanda. Eu preciso te contar uma coisa sobre a Simone. E foi aí que tudo começou a desmoronar de verdade. Porque o que Fernanda me contou naquele telefonema me fez perceber que eu não conhecia nem metade da verdade. E a verdade? A verdade era muito mais suja do que eu jamais imaginei. Você já descobriu que a pessoa que você achava que conhecia era completamente diferente? Já recebeu aquele telefonema que muda tudo? Continue aqui, porque o que essa mulher me revelou sobre Simone foi só o começo de uma avalanche que destruiu tudo. Fernanda? Repeti o nome, tentando lembrar se conhecia alguém assim. Nada. Eu era a melhor amiga da Simone, antes dela casar com seu filho. A voz dela tremeu. A gente se afastou quando ela arrumou o Ricardo, mas... Eu não aguento mais carregar isso sozinha. Meu coração disparou. Sentei no sofá, apertando o telefone contra o ouvido. Carregar o quê? Ouvi ela respirar fundo do outro lado.
Simone não casou com Ricardo porque amava ele. Foi planejado, tudo foi planejado desde o começo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim planejado? A gente trabalhava juntas numa loja de roupas no Shopping Eldorado. Simone sempre foi ambiciosa, sabe? Mas não do jeito bom, do jeito calculista. Fernanda fez uma pausa. Um dia ela viu Ricardo comprando presente para alguém. Perguntou para a gerente quem era. A gerente conhecia ele. Disse que era filho de família bem de vida. Que os pais tinham patrimônio, investimentos. Minha boca secou. Você está dizendo que... Estou dizendo que ela foi atrás dele de propósito. Descobriu onde ele trabalhava, começou a aparecer no mesmo lugar por acaso. Forçou o encontro. Eu vi tudo, Teresa. Eu vi ela planejando cada passo. As paredes pareciam estar fechando ao meu redor. Por quê? Por que você está me contando isso agora? Porque eu vi no Facebook, vi aquela foto do aniversário do Ricardo e você estava lá, no canto com aquela cara. Eu reconheci aquela cara. É a mesma cara que minha mãe tinha quando meu padrasto sugava tudo dela. A voz de Fernanda quebrou. E eu tenho prints, Teresa. Conversas antigas que ela não sabe que eu guardei. Que tipo de conversas? Do tipo que mostra quem ela realmente é. Posso te mandar? Manda. Me manda tudo. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, tentando processar. 5 minutos depois, meu celular começou a apitar. Mensagens. Dezenas delas. Prints de conversas entre Simone e Fernanda de 5 anos atrás. Abri a primeira. Minha visão ficou embaçada, mas forcei os olhos a lerem. Simone. Fernanda. Achei o cara perfeito. Trabalha em empresa boa, família tem dinheiro e o melhor, é meio bobinho, sabe? Daqueles que acreditam em qualquer coisa. Fernanda. Mas tu gosta dele, Simone? Gostar? Amiga, acorda. Amor não paga conta. A mãe dele é viúva, tem apartamento no centro, casa na praia, é filho único. Faz as contas. Fernanda. Simone, isso é loucura. Simone. Loucura é ficar pobre. Eu vou casar com ele, ter uns filhos para garantir, e depois é só administrar a sogra. Viúvas carentes são fáceis de manipular. Daqui 5 anos tô vivendo bem. Senti náusea subir pela garganta. Continuei lendo. Simone. O idiota pediu em casamento, anel de 12 mil. Disse que a mãe ajudou a pagar. Perfeito. Ela já tá no esquema sem nem saber. Fernanda. E se ele descobrir que tu só quer o dinheiro? Simone. Não vai. É apaixonado demais. E homem apaixonado é homem cego. Já comecei a plantar a sementinha sobre a sogra ser controladora. Ele já tá achando que ela quer atrapalhar nossa felicidade. Fácil demais. Cada palavra era uma facada. Cada frase mostrava a frieza, o cálculo, a maldade pura. Continuei deslizando, lendo cada conversa, e quanto mais lia, mais escuro ficava. Simone. A velha pagou a festa inteira, 47 mil. Falei que se ela não pagasse, eu ia cancelar tudo e casar no civil. Óbvio que ela não ia deixar o filhinho passar vergonha. Fernanda. Tu tem coragem mesmo. Simone. Coragem? Estratégia? Ela tá sozinha, carente, cheia de culpa por não ter dado mais atenção pro Ricardo quando o marido estava vivo. Só jogar na ferida que ela faz o que eu quero. Parei de ler. Não conseguia mais. Joguei o celular no sofá e fui até o banheiro. Vomitei. Vomitei tudo. A comida, a raiva, a traição. Tudo. 5 anos. 5 anos sendo manipulada friamente por uma mulher que estudou cada fraqueza minha e usou contra mim. Que transformou meu filho num fantoche. Que planejou desde o começo sugar tudo que Osvaldo e eu construímos. Voltei para a sala, peguei o celular de novo. Tinha mais prints. Conversa mais recente, de 6 meses atrás. Simone tinha voltado a falar com Fernanda. Simone. Tô com um probleminha. Devo 160 mil em apostas online. O Ricardo não pode saber. Fernanda. 160 mil? Simone, tu enlouqueceu? Simone.
Relaxa, vou pegar emprestado da sogra. Ela não vai negar. Nunca nega. Fernanda. E se ela descobrir? Simone. Descobrir o quê? Que uso o dinheiro dela para cobrir minhas apostas? Ela é burra demais para perceber. Acha que tô investindo no salão. A idiota acredita em tudo. Idiota. Burra. As palavras ecoavam na minha cabeça. Era assim que ela me via, como gado de corte esperando para ser abatido. Liguei para Beatriz. Eram 11 da noite, mas não me importei. Teresa? Que foi? Você precisa ver uma coisa. Agora. Mandei todos os prints para ela. Ouvi o silêncio enquanto ela lia. Meu Deus do céu! A voz dela estava tensa. Teresa, isso é premeditação, isso é estelionato afetivo. Eu sei o que é. Minha voz saiu oca. É a prova de que eu passei 5 anos sendo feita de idiota. Não, você passou 5 anos sendo vítima de uma sociopata. Beatriz respirou fundo. Teresa, a gente precisa mostrar isso para o Ricardo. Ele não vai acreditar. Vai ter que acreditar. São provas, não opiniões. Ela fez uma pausa. E tem mais. Eu continuei investigando as dívidas dela. Consegui contato de um dos agiotas que ela deve. Agiotas? Senti o sangue gelar. Não são só dívidas de banco. Ela pegou dinheiro com gente perigosa. E eles estão cobrando, com juros. A dívida original era de 80 mil. Agora está em 230 mil. 230 mil reais. Com agiotas. Gente perigosa. Meu Deus! E o Ricardo? E as crianças? Exatamente por isso que você precisa mostrar tudo para ele. Agora, essa mulher não é só manipuladora. Ela é perigosa. E sua família está em risco real. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Dentro dele, todas as provas, todas as conversas. A verdade nua e crua sobre quem Simone realmente era. Mas mostrar para Ricardo significava destruir o casamento dele. Significava quebrar a ilusão que ele construiu sobre a mulher que amava. Significava virar o vilão da história aos olhos dele, pelo menos no começo. Mas não mostrar significava deixar meu filho e meus netos nas mãos de uma mulher que via todos eles como meio para um fim. Como peças num tabuleiro do jogo cruel dela. Não tinha escolha. Não mesmo. Peguei o telefone e liguei para Ricardo. Ele atendeu no terceiro toque. Voz embargada, como se estivesse chorando. Mãe! Preciso te ver. Amanhã. Aqui em casa, sem a Simone. Mãe, se for para brigar de novo, não é briga. Minha voz estava firme, mas meu coração estava aos pedaços. É verdade. E você precisa ver com seus próprios olhos antes que seja tarde demais. Silêncio longo. Tarde demais para quê? Para salvar o que ainda dá para salvar. 9 da manhã, Ricardo. Não se atrase. E pelo amor de Deus, não conta para ela que vai vir aqui. Desliguei antes que ele pudesse responder. Aquela noite não dormi. Fiquei relendo cada print, cada conversa, cada palavra venenosa, tentando entender como não vi antes, como fui tão cega. Mas não fui cega. Fui humana. Fui mãe querendo acreditar no melhor. Fui viúva sozinha procurando família. Fui mulher criada para ser generosa, para dar chances, para perdoar. E ela usou cada pedaço disso contra mim. Mas agora eu tinha as armas. Tinha a verdade. E a verdade, por mais que doa, por mais que destrua, é a única coisa que realmente liberta. Quando o sol nasceu naquela quinta-feira, eu estava sentada na varanda com uma xícara de café frio nas mãos, olhando a cidade acordar. E pensei, hoje muda tudo. Hoje Ricardo vai descobrir quem ele realmente casou. E nada vai ser como antes. A campainha tocou exatamente às 9, pontual como sempre ensinei. Pelo menos isso ele ainda era. Abri a porta. Ricardo estava pior do que na última vez. Olhos vermelhos, roupa amassada, barba de dias. Entra! Ele entrou e quando viu meu notebook aberto na mesa da sala, cheio de prints impressos espalhados, parou. Mãe, o que é isso? Senta, filho. Minha voz saiu mais gentil do que eu esperava.
E respira fundo, porque o que você vai ver agora vai mudar tudo. E então, com o coração sangrando, mas a consciência tranquila, comecei a mostrar para meu filho a verdade sobre a mulher que dormia ao lado dele toda a noite. A mulher que tinha nos destruído aos poucos, friamente, metodicamente. E enquanto ele lia, enquanto via as provas irrefutáveis, eu vi o momento exato em que seu mundo desabou. Você já descobriu uma traição tão profunda que mudou sua realidade inteira? Já teve que escolher entre proteger alguém da verdade ou libertá-lo com ela? Continue, porque o que aconteceu depois dessa revelação foi além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ricardo pegou o primeiro print com mãos tremendo. Li junto com ele, mesmo já tendo decorado cada palavra. Vi seu rosto mudar de cor, do pálido para o vermelho, do vermelho para o branco. Isso não pode ser verdade. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. É verdade, filho, cada palavra. Ele pegou outro papel, depois outro. Seus olhos corriam pelas frases, e eu via o momento exato em que cada uma atingia o alvo. Era como assistir alguém sendo esfaqueado em câmera lenta. O idiota tem uma mãe viúva rica. Ele leu em voz alta, a voz quebrando. Vou me casar e garantir meu futuro. Continue lendo, falei baixinho. Não tinha prazer naquilo, só dor. A dor de uma mãe vendo o filho acordar para uma realidade cruel. Ricardo passou para a próxima conversa. E para a próxima. Quando chegou nas mensagens sobre as apostas online, ele soltou os papéis. Eles caíram no chão feito folhas mortas. 160 mil em apostas. Ele falou para o nada, para o ar. Ela me disse que o dinheiro era para o salão. Eu acreditei, Levantou de repente. Começou a andar pela sala. Mãos na cabeça, respiração acelerada. Reconheci os sinais de um ataque de pânico começando. Ricardo, respira. Fui até ele, segurei seus ombros. Olha para mim. Respira. Ele olhou nos meus olhos e vi meu menino ali. O garotinho de 5 anos que acordava de pesadelo e corria para meu quarto. O adolescente que chorou no meu colo quando a namorada terminou. Meu filho. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu sei, filho. E era verdade. Dava para ver que ele estava tão perdido quanto eu estive. Ele se soltou de mim, pegou mais prints do chão. Leu as partes sobre mim, sobre como ela me via, sobre como me manipulava. Vi quando chegou na parte que dizia: a velha patética faz tudo o que eu mando. É só chorar um pouco que ela abre a carteira. Ricardo rasgou o papel. Literalmente rasgou em pedaços pequenos. Eu vou matar ela. Eu vou... Não vai. Minha voz saiu firme. Você não vai fazer nada estúpido. Você vai fazer as coisas do jeito certo. Do jeito certo? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, ela nos enganou. Enganou a mim, enganou a senhora, destruiu nossa família. E a senhora quer que eu faça do jeito certo? Quero, porque violência não resolve nada. Mas verdade? Verdade resolve tudo. Peguei mais documentos da pasta. Senta, tem mais coisas que você precisa saber. Mostrei os extratos que Beatriz conseguiu. As dívidas, os empréstimos com agiotas, os juros acumulados. O buraco financeiro que Simone cavou e que estava prestes a engolir toda a família. 230 mil reais com agiotas. Ricardo segurou o papel, lendo e relendo como se as palavras fossem mudar. Como ela deixou chegar nesse ponto? Porque é doença, filho. Vício em apostas é doença. Mas mentira? Manipulação? Planejar friamente destruir uma família? Isso é caráter. E ela não tem. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou a coisa que eu estava esperando. O que eu faço agora? O que você acha que deve fazer? Ricardo olhou ao redor da sala, para os papéis espalhados, para as provas da traição, para os 5 anos de mentiras expostas na mesa de centro. Eu preciso confrontar ela. Precisa, mas com cuidado. Mulher assim, quando encurralada, pode fazer qualquer coisa. Sentei ao lado dele. E tem as crianças.
Júlia e Pedro não podem pagar por isso. Vi as lágrimas descerem pelo rosto dele. Meus filhos, mãe, e se ela se casar comigo só por causa do dinheiro? E se ela nunca me amou de verdade? Não tinha resposta para aquilo que não fosse dolorosa. Então falei a verdade. Provavelmente não amou, não do jeito que você merecia. Mas Ricardo, isso não diminui você, não faz você valer menos, só mostra que ela é incapaz de amar de verdade. Eu sou idiota, ele soluçou. Um idiota completo. Caí direitinho na armadilha dela. Não é idiota. Foi manipulado por alguém que fez disso uma arte. Tem diferença. Ele ficou ali, chorando baixinho. E eu deixei. Algumas dores precisam sair. Algumas verdades precisam ser sentidas até o fundo antes de você conseguir seguir em frente. Depois de uns 20 minutos, ele limpou o rosto. Vou para casa. Vou confrontar ela agora. Espera. Segurei o braço dele. Leva seu celular. Grava a conversa. Ela vai mentir, vai chorar, vai tentar manipular. Você precisa de prova do que ela disser. A senhora acha mesmo que ela vai tentar. Filho, ela passou 5 anos enganando você. Acha que vai parar agora só porque foi descoberta? Olhei nos olhos dele. Gente assim não admite derrota fácil. Ela vai lutar. Vai usar toda a arma que tiver, inclusive as crianças. Vi o pânico passar pelo rosto dele. As crianças. Por isso você precisa ser esperto, firme, mas esperto. Peguei minha bolsa, tirei um cartão. Esse é o telefone da doutora Beatriz. Se precisar de ajuda legal, de advogado, de qualquer coisa, liga para ela. Combinado? Ele pegou o cartão, guardou no bolso. Levantou, me abraçou forte, daquele jeito apertado que não fazia desde criança. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo, por acreditar nas mentiras dela, por deixar ela te tratar mal, por não defender a senhora. Desculpa. Abracei meu filho de volta. Eu sei. E a gente vai ficar bem. Vai ser difícil, vai doer, mas a gente vai ficar bem. Ele saiu dali às 10h30. Fiquei olhando pela janela até vê-lo entrar no carro e sair. Meu coração estava apertado, porque sabia o que vinha pela frente. Sabia que nas próximas horas o casamento do meu filho ia explodir. Mas precisava explodir. Não dava mais para sustentar uma vida inteira em cima de mentiras. O telefone tocou às 2h. Era Ricardo. Mãe! A voz dele estava estranha, controlada demais. Pode vir aqui? O que aconteceu? Só vem, por favor. Cheguei no apartamento dele 15 minutos depois. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, com medo do que ia encontrar. A sala estava destruída, não fisicamente, mas emocionalmente. Simone estava sentada no sofá, a maquiagem borrada, olhos vermelhos. Ricardo estava em pé perto da janela, rígido como estátua. Teresa! Simone olhou para mim e pela primeira vez em 5 anos vi medo real no rosto dela. Eu posso explicar tudo. Não tenho que explicar. Ricardo se virou. Sua voz estava fria, morta. Ela confessou tudo, tudo. Simone levantou de repente. Ele está mentindo. Ele está manipulando a história para fazer eu parecer. Eu gravei! Ricardo gritou. O grito foi tão alto que Júlia e Pedro apareceram na porta do quarto assustados. Corri até eles, abracei os dois. Vem com a vovó, vamos para o quarto, tá bom? Levei as crianças de volta, coloquei um desenho, fechei a porta. Mas ainda dava para ouvir as vozes da sala, os gritos, as acusações. O casamento de 5 anos desmoronando em tempo real. Quando voltei, Simone estava de joelhos no chão, segurando as pernas de Ricardo. Por favor, eu posso mudar. Eu vou devolver tudo para sua mãe. Eu vou parar de apostar. Eu vou... Vai sair da minha casa! Ricardo a empurrou e ela caiu de costas. Agora! Simone olhou para ele, depois para mim, e viu o exato momento em que a máscara caiu completamente. Os olhos dela ficaram frios, calculistas, perigosos. Você vai se arrepender disso. Ela levantou, alisou a roupa. Eu vou levar as crianças.
Vou pedir tudo no divórcio. Vou destruir vocês dois na justiça. Tenta. Ricardo jogou um pendrive na mesa. Tenho tudo gravado. Cada confissão, cada mentira. E a gente tem os prints, tem as provas das dívidas, tem tudo. Vi o desespero passar pelo rosto dela por uma fração de segundo, mas ela recompôs rápido. Essas crianças são minhas tanto quanto suas. Você não pode me impedir de... Pode ficar com elas. A voz de Ricardo estava quebrada. Até amanhã, depois a gente resolve a guarda. Mas você sai dessa casa hoje, agora. Simone pegou a bolsa, caminhou até a porta, parou, virou para mim. Isso é culpa sua, Teresa. Você nunca me aceitou. Sempre quis destruir meu casamento. Agora conseguiu. O veneno na voz dela era palpável. Não. Minha voz saiu calma, firme. Você destruiu seu próprio casamento no dia que decidiu que pessoas são recursos, não seres humanos. No dia que transformou o amor em negócio. Você fez isso sozinha. Ela cuspiu no chão. Literalmente. E saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Ricardo desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. E agora? Ele perguntou para ninguém. Agora? Sentei ao lado dele. Agora a gente reconstrói, aos poucos, um dia de cada vez. Mas o que nenhum de nós sabia ainda é que Simone não ia aceitar a derrota tão fácil, que ela tinha mais um truque na manga. E que as próximas semanas seriam as mais difíceis de todas, porque quando um castelo de cartas desmorona, os estilhaços machucam todo mundo ao redor. Você já viu alguém desmoronar quando a verdade finalmente aparece? Já precisou ser forte por quem você ama quando o mundo dele cai? Fica comigo, porque o que Simone fez depois de sair daquele apartamento quase destruiu tudo o que restava. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Ricardo ficou no apartamento com as crianças, trancado, processando a explosão do casamento. Simone sumiu. Não atendia telefone, não respondia mensagem, simplesmente evaporou. Isso me preocupa, falei para Beatriz na quarta-feira de manhã. Gente assim não some quieta, está planejando alguma coisa. Concordo, já pedi para meu investigador ficar de olho. Se ela aparecer, a gente fica sabendo. Mas quem apareceu primeiro foi a polícia. Era sexta-feira, 7 da manhã. Eu estava tomando café quando a campainha tocou. 2 policiais na porta, semblante sério. Teresa Mendonça! Meu coração disparou. Sim, sou eu. Aconteceu algo? A senhora precisa nos acompanhar até a delegacia. Há uma acusação contra a senhora. Acusação? O mundo girou. De quê? Apropriação indébita e coação moral. A denunciante é Simone Cardoso de Almeida. Simone. Claro. A cobra venenosa estava dando o bote final. Liguei para Beatriz no caminho para a delegacia. Ela me denunciou. Apropriação indébita e coação moral. Essa desgraçada. Ouvi Beatriz batendo em algo, provavelmente a mesa. Não fala nada sem eu chegar aí. Nada. Você me ouve? Ouço. Na delegacia, me colocaram numa sala gelada para esperar. Mãos suando, coração aos pulos. Aos 68 anos, pela primeira vez na vida, eu estava sendo tratada como criminosa. Beatriz chegou como furacão 20 minutos depois. Entrou na sala, me abraçou rápido e sussurrou. Calma. Respira. A gente tem as provas todas. O delegado, um homem de uns 50 anos com cara de cansado da vida, nos recebeu. Dona Teresa, a senhora está sendo acusada de apropriar-se indevidamente de valores que pertenciam à denunciante, além de coagir psicologicamente a mesma após descoberta de suposto relacionamento entre ela e seu filho. Beatriz bateu a pasta na mesa antes que eu pudesse responder. Delegado, com todo respeito, essa denúncia é falsa, e posso provar. Ela abriu a pasta. Despejou na mesa todos os comprovantes, todos os prints, todas as conversas. O delegado pegou os óculos e começou a ler. Demorou 40 minutos.
40 minutos de silêncio tenso enquanto ele lia cada documento, cada prova, cada mentira exposta. Quando terminou, ele tirou os óculos e suspirou. Dona Teresa, a senhora está liberada e vou pedir para que a denunciante venha prestar esclarecimentos sobre denúncia falsa. Saí dali tremendo, não de medo, de raiva. Raiva pura, visceral, do tipo que eu nunca tinha sentido antes. Ela tentou me incriminar. Falei no carro, ainda processando. Tentou me colocar na cadeia. Tentou e falhou. Mas, Teresa, isso não vai parar aqui. Beatriz dirigia rápido, nervosa. Ela está desesperada, e gente desesperada faz loucuras. Chegamos no apartamento de Ricardo. A porta estava aberta, escancarada. Corremos para dentro. A sala estava vazia. Os quartos, vazios. Tudo intacto, mas vazio. Ricardo! Gritei. Júlia! Pedro! Nada. Corri para a cozinha. Tinha um bilhete na geladeira preso com ímã. Letra de Ricardo, tremida. Mãe, a Simone apareceu com 2 homens. Levou as crianças. Disse que se eu chamar a polícia, eu nunca mais vejo eles. Fui atrás. Não sei onde estão. Me ajuda. Meu mundo desabou. Meus netos, minhas crianças. Nas mãos daquela mulher e de desconhecidos perigosos. Liga para a polícia. Agora! Gritei para Beatriz. Teresa, se a gente fizer isso... Liga! Minha voz saiu num grito que nem reconheci. São meus netos, ela pode fazer qualquer coisa com eles. Beatriz ligou. Boletim de ocorrência, sequestro de menores, busca ativa. As palavras todas se misturavam na minha cabeça num borrão de pânico. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Teresa. A voz de Simone estava diferente. Embriagada, talvez, ou drogada. Você destruiu minha vida. Agora eu vou destruir a sua. Onde estão as crianças? Tentei manter a voz firme, mas ela tremeu. Em lugar seguro, por enquanto. Ela riu. Uma risada aguda, quase histérica. Sabe quanto os agiotas estão cobrando agora? 250 mil, com juros de ontem. Você vai me dar esse dinheiro. Simone, escuta. Não! Você escuta! O grito dela foi tão alto que tive que afastar o telefone. Você me tirou tudo. Meu casamento, minha casa, minha vida. Agora você vai pagar, literalmente. Deixa as crianças em paz. Elas não têm nada a ver com isso. Tem tudo a ver. São o único jeito de fazer você sentir o que eu sinto. A voz dela ficou perigosamente calma. Você tem até amanhã, meio-dia. 250 mil em dinheiro. Eu te mando o local. Se envolver polícia, se tentar qualquer esperteza, essas crianças somem. E você nunca mais vê elas. A ligação caiu. Fiquei parada, o celular na mão, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Meus netos, sequestrados, usados como moeda de troca. A gente precisa rastrear esse número. Beatriz já estava ligando para alguém. Agora. As próximas horas foram um borrão. Polícia indo e voltando. Ricardo apareceu às 3 da tarde. Destruído. Tinha procurado em todos os lugares que conhecia. Perguntado para todos os amigos do casal. Nada. Meus filhos. Ele chorava no meu ombro. Mãe, meus bebês. O que ela vai fazer com eles? Não tinha resposta. Só podia abraçá-lo e rezar. A polícia rastreou o número. Celular pré-pago, comprado há 2 dias, sem como rastrear localização precisa. Mas conseguiram triangular a última torre, região de Guarulhos, perto de um conjunto de galpões abandonados. Vamos fazer uma varredura na área, o delegado explicou. Mas preciso que vocês entendam. Se ela está com comparsa perigoso, qualquer movimento errado pode colocar as crianças em risco. Então o que a gente faz? Ricardo gritou. Fica parado esperando ela matar meus filhos? A gente age com inteligência. O delegado era firme, mas não ríspido, e rezamos para ela ser mais esperta do que desesperada. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na sala com Ricardo, os dois sem conseguir dormir, só esperando. Esperando o telefone tocar.
esperando notícias, esperando qualquer coisa. Às 5 da manhã, meu celular apitou. Mensagem de número desconhecido. Rua dos Metalúrgicos, 847. Galpão Azul. Meio-dia, sozinha. Dinheiro na mochila. Sem polícia ou as crianças morrem. Mostrei para Beatriz, que tinha passado a noite conosco. Ela fotografou a mensagem, mandou para a polícia. Você não vai sozinha, ela disse. Vou. Se for a única forma de ter meus netos de volta, vou. Teresa. Não discute comigo nisso. Olhei para ela, para Ricardo, para os policiais na sala. Eu criei um filho sozinha. Enterrei meu marido. Sobrevivi 5 anos de manipulação. Eu aguento mais isso. Mas não sabia se aguentava. Não sabia de nada. Só sabia que Júlia e Pedro estavam em perigo, e eu faria qualquer coisa, para trazê-los de volta. Às 8 da manhã, fui no banco. Retirei 250 mil reais. O gerente olhou assustado. Dona Teresa, isso é muito dinheiro em espécie. A senhora tem certeza? Absoluta. Coloquei tudo numa mochila preta. Dinheiro pesado. Pesado como minha consciência, como meu medo, como meu desespero. Às 11 estava pronta. Ricardo queria ir comigo. Beatriz também. A polícia queria colocar escuta, rastreador, 1000 coisas. Não. Fui categórica. Ela disse sozinha. Vai ser sozinha. Mas deixei que colocassem um rastreador minúsculo dentro da mochila. Se algo desse errado, pelo menos saberiam onde procurar meu corpo. Meio-dia em ponto, estacionei em frente ao Galpão Azul. Lugar abandonado, cercado de mato, longe de tudo. Perfeito para esconder crianças. Ou para matar uma velha. Desci do carro, a mochila pesada nas costas. Minha perna do joelho ruim reclamava, mas ignorei a dor. Simone! Gritei. Tô aqui! Tenho dinheiro! A porta do galpão se abriu, e o que eu vi me fez o sangue gelar. Júlia e Pedro estavam amarrados numa cadeira. Júlia chorava baixinho. Pedro estava em choque, olhar vazio. E Simone estava ali, segurando uma faca perto deles. Chegou a bruxa amada a história, ela disse, sorrindo. Um sorriso torto, louco. Traz o dinheiro. Devagar. Caminhei até ela, cada passo uma eternidade. Entreguei a mochila. Ela abriu, conferiu o dinheiro. Assentiu. Agora solta as crianças, falei, tentando manter a voz calma. Solta? Ela riu. Teresa, Teresa, você realmente acha que é só sobre dinheiro? E foi aí que percebi. Ela não ia soltar as crianças. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre destruir, sobre vingança, sobre arrastar todo mundo para o inferno com ela. Vi o brilho da faca se levantar, vi Simone se mover em direção às crianças, e pela primeira vez na vida, não pensei, só agi. Me joguei na frente deles, senti a lâmina entrar, fria, afiada, doeu menos do que eu imaginei. Ou talvez a adrenalina estivesse bloqueando a dor. Ouvi gritos, sirenes, passos correndo, a polícia tinha seguido, claro que tinha. Rastreador na mochila. Caí no chão. Júlia e Pedro choravam. Ricardo gritava meu nome. E eu? Eu só pensava, valeu a pena, minhas crianças estão salvas, valeu a pena. A última coisa que vi antes de desmaiar foi Simone sendo jogada no chão, algemada, gritando como animal ferido. E então, escuridão. Você já arriscou tudo por quem ama? Já olhou a morte nos olhos para proteger sua família? A história ainda não acabou. Porque quando acordei naquele hospital, descobri que nem tudo estava perdido. E que, às vezes, a justiça vem de formas que a gente nunca espera. Acordei com cheiro de hospital. Aquele cheiro de desinfetante misturado com sofrimento que é impossível de confundir. Luzes brancas no teto, bip constante do monitor cardíaco e dor. Muita dor no lado esquerdo do corpo. Mãe! A voz de Ricardo veio de algum lugar perto. Mãe, você acordou! Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Alguém colocou um canudo nos meus lábios. Bebi a água gelada, deliciosa.
As crianças, consegui sussurrar. Estão bem, estão em casa com a minha tia Sônia. Assustadas, mas sem ferimentos. Ricardo segurou minha mão. Sua mão estava quente, apertada. Você salvou eles, mãe. Você salvou meus filhos. As memórias voltaram em flashes. O galpão, a faca, Simone. Me joguei na frente. A dor. Simone, presa. A voz de Beatriz veio do outro lado. Ela estava ali também, cabelo desarrumado, roupa amarrotada. Tentativa de homicídio, sequestro, extorsão, porte ilegal de arma. Vai ficar muito tempo longe de vocês. Fechei os olhos, aliviada. Depois perguntei. Quanto tempo eu... 3 dias. Ricardo apertou minha mão. Você perdeu muito sangue. A faca pegou perto do fígado. Tiveram que operar 2 vezes. 3 dias. Tinha dormido 3 dias enquanto o mundo continuava girando. Os agiotas? A polícia pegou 2 deles quando foram buscar o dinheiro no esconderijo que Simone indicou para não pegar mais tempo de cadeia. Beatriz sorriu. Primeira vez que eu via ela sorrir de verdade em semanas. O esquema todo está sendo investigado. Dezenas de vítimas como ela. Pessoas desesperadas que caíram na armadilha das apostas online. E Ricardo? Olhei para meu filho. Ele estava pálido, magro, com olheiras profundas, mas tinha algo diferente no olhar, algo mais forte. Como você está? Ele soltou uma risada curta, sem humor. Destruído, envergonhado, com raiva, mas vivo e grato, muito grato. As lágrimas desceram. Você quase morreu por causa dos meus filhos, mãe. Você se jogou na frente de uma faca. Faria de novo. E era verdade. 1000 vezes faria de novo. Fiquei mais 6 dias no hospital. Nesse tempo, muita coisa aconteceu lá fora. A história vazou para a imprensa. A avó heróica salva netos de mãe sequestradora, estampou os jornais. Meu rosto, pálido e cansado, nas capas. Não queria fama. Nunca quis. Mas a exposição trouxe algo inesperado. Outras mulheres começaram a me procurar. Mulheres que também tinham sido manipuladas por noras, por filhas, por parentes. Mulheres que tinham perdido patrimônio, dignidade, vida, porque não conseguiram dizer não. Você deu voz para a gente. Uma senhora de 70 anos me disse quando fui visitá-la depois que saí do hospital. Ela tinha perdido a casa para a filha viciada em drogas. A gente sempre acha que é nossa obrigação aguentar tudo. Você mostrou que não é. 3 meses depois da facada, eu estava na varanda do meu apartamento, tomando chá de camomila, quando Ricardo apareceu com as crianças. Júlia correu para mim, me abraçou com cuidado para não machucar meu lado. Vovó, trouxe desenho para você. Era um desenho de nós 3, ela, Pedro e eu. Corações vermelhos ao redor. Eu amo vovó, escrito com letra torta de criança de 4 anos. Coloquei o desenho na geladeira com aquele ímã em forma de coração que minha mãe me deu. Ao lado dele, uma foto nossa de quando eram bebês. Minha nova galeria de arte. Pedro estava mais quieto. Sentou ao meu lado, encostou a cabeça no meu braço. Vovó, você ficou com medo? Fiquei, meu amor, muito medo. Mas você foi mesmo assim. Porque o amor é maior que o medo, Pedro. Sempre. Ricardo ficou na porta, observando. Quando as crianças foram brincar no quarto, ele sentou comigo. Vendi o apartamento, ele disse sem rodeios. Não dava mais para morar lá. Muitas memórias ruins. E para onde vão? Comprei um menor, 2 quartos mais perto do trabalho das crianças. Ele respirou fundo. E pedi demissão. Arrumei emprego em outra empresa. Salário menor, mas sem as pressões de antes. Preciso recomeçar, mãe. Do zero. E as dívidas? Vendendo o apartamento, consegui pagar os agiotas que a polícia não pegou. Fiz acordo com o banco. Vou pagar em 10 anos, mas vou pagar. Cada centavo. Ele olhou para mim. E mãe, sobre os 183 mil que eu te devo... Levantei a mão, interrompendo. Esquece. Mãe, eu disse esquece. Não quero seu dinheiro, Ricardo.
Nunca quis, só queria respeito. Só queria ser vista como pessoa, não como banco. Segurei a mão dele. Você está recomeçando. Seus filhos precisam de pai presente, não de pai afogado em dívidas. Considera que aquele dinheiro foi meu investimento no seu futuro, no futuro deles. Ele chorou. Ali, sentado na minha varanda, meu filho de 36 anos chorou como criança. Eu não mereço você. Merece sim. Você errou, mas está aprendendo, está crescendo. É tudo que uma mãe pode pedir. A vida foi voltando ao normal. Um novo normal. Ricardo me visitava todo sábado com as crianças. Não porque eu exigia, porque ele queria, porque finalmente tinha entendido o valor de ter família de verdade. Voltei para a cerâmica. Minha professora, Dona Carminha, me recebeu com um abraço apertado. A heroína voltou. Não sou heroína, sou só uma avó que fez o que tinha que fazer. Isso é ser heroína, Teresa. Foi na cerâmica que conheci seu Alfredo. 72 anos, viúvo há 5, mãos fortes de quem trabalhou a vida inteira, sorriso gentil que iluminava o rosto inteiro. Começou com conversas pequenas, sobre argila, sobre técnicas, sobre como centralizar a peça no torno. Virou cafés depois da aula, virou almoços aos domingos, virou companhia. Não estou procurando casamento, deixei claro desde o começo. Já tive um. Foi lindo. Foi suficiente. Eu também não. Ele segurou minha mão por cima da mesa do café. Mas estou procurando companhia. Alguém para rir junto, para viajar junto, para não estar sozinho quando o mundo pesa. E era exatamente o que eu precisava também. 6 meses após a facada, usei 50 mil reais para criar um projeto que tinha virado minha missão. Instituto Renascer. Um espaço para mulheres idosas vítimas de abuso financeiro ou emocional familiar. Alugamos uma casa em Pinheiros. Oferecíamos assessoria jurídica gratuita, terapia em grupo, oficinas de empoderamento. E cerâmica. Muita cerâmica. Porque descobri que moldar barro é terapêutico. É ver algo bonito nascendo das suas próprias mãos. A primeira turma teve 12 mulheres, todas com histórias parecidas. Filhos que roubaram, noras que manipularam, genros que exploraram, famílias que sugaram até não sobrar nada. Vocês não estão sozinhas, falei na primeira reunião. E vocês não são culpadas. Generosidade não é fraqueza. Amor não é passaporte para abuso. Vi muitas delas chorarem de alívio. De serem finalmente ouvidas, finalmente validadas. 1 ano depois do almoço fatídico, no aniversário de Ricardo, fizemos uma festa pequena. Só família real. Eu, Ricardo, as crianças, minha tia Sônia, Beatriz, Eduarda, Luísa e Alfredo, que já fazia parte do grupo. Ricardo fez questão de fazer o bolo. Chocolate com doce de leite, a receita que eu fazia quando ele era criança. Aprendi pelo YouTube, ele brincou. Não ficou igual ao seu, mas tentei. Provei. Estava torto, a cobertura derretida, mas o sabor estava perfeito. Ficou maravilhoso, filho. Mentirosa. Ele riu, mas estava feliz, genuinamente feliz. Júlia e Pedro me deram um presente. Uma peça de cerâmica que fizeram comigo na semana anterior. Um vaso torto, pintado de cores berrantes, com vovó escrito do lado. É o vaso mais bonito que já vi na vida, falei. E era verdade. Naquela noite, quando todos foram embora e fiquei sozinha na varanda, olhei para o colar de pérolas que minha mãe me deu no casamento. Estava usando ele pela primeira vez em anos. Tinha guardado num cofre, achando que não merecia usar algo tão valioso. Mas agora entendia. Eu sempre mereci. Sempre fui valiosa. Só tinha esquecido disso por um tempo. Peguei o caderno marrom. Aquele mesmo que usei para anotar 3 anos de humilhações. Abri numa página em branco e escrevi: Hoje faz 1 ano que minha vida explodiu. 1 ano que disse não. 1 ano que aprendi a me respeitar. Perdi muito nesse tempo. Perdi a ilusão de uma família perfeita. Perdi dinheiro. Quase perdi a vida. Mas ganhei mais.
Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei o respeito do meu filho. Ganhei a paz de dormir sabendo que não sou capacho de ninguém. Simone está presa. Vai ficar lá por muito tempo. Parte de mim sente pena, mas só parte pequena. Porque o que ela fez foi escolha. Ela escolheu manipular, escolheu destruir, escolheu o mal. Eu escolhi diferente. Escolhi o amor próprio primeiro, e depois o amor verdadeiro pelos que merecem. Meu filho está reconstruindo a vida. Meus netos estão felizes. E eu estou viva. Completamente, profundamente viva. Demorei 68 anos para aprender que não se pode amar ninguém se você desaparece no processo. Que limites não são egoísmo. Que dizer não é autocuidado. Que você pode ser generosa sem ser idiota. Para quem está lendo isso e se vê na minha história, você não está sozinha. E você não é errada por querer respeito, por querer dignidade, por querer ser tratada como pessoa, não como recurso. Levanta, olha no espelho e lembra, você é preciosa. Você sempre foi, só tinha esquecido. E quando você lembrar, quando finalmente acordar e se respeitar, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. Nem sempre é bonito, às vezes dói. Às vezes você sangra no processo, mas no final você está inteira, e isso vale cada cicatriz. Fechei o caderno, olhei para a cidade lá embaixo, toda iluminada, viva, pulsante, e pela primeira vez em muito tempo, sorri, de verdade, do fundo da alma, porque estava em paz. Se esta história tocou seu coração, se você se viu em algum pedaço dela, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, que merece respeito, que merece dignidade, que merece amor verdadeiro. Porque às vezes a coisa mais revolucionária que podemos fazer é simplesmente nos respeitar. Curta, se inscreva e lembre-se, você nunca é velho demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para dizer não. E nunca, nunca é errado escolher você mesmo primeiro. Um abraço apertado de quem entende sua luta e de quem torce pela sua vitória. Fim.